Quando a pessoa fala assim, é normal brigar, né? É normal brigar. Então, essa palavra brigar, eu já discordo, porque onde tem respeito, onde tem entendimento, pode ter discordância. Acho que briga é um nível maior. E aí, só para antecipar um pouquinho aqui, nem sei como a gente está de tempo. Ah, tem um Pode pouquinho. ir, vamos tocar aí até uns 50 minutinhos, fica à Tá vontade. bom. Então, quando os maiores estudiosos de relacionamento, Wesley, tem vários, né? Mas tem o John Gottman com a esposa dele, que é a Julie Gottman. Eles estudaram, enfim, muitos casais. Eles falam que existem quatro, eles chamam de horsemen, né? Que é cavaleiros do apocalipse no casamento. E você vai reconhecer que você não tem nenhum, que são quatro grandes sinais de que essa relação vai dar errado. Ó, Você atenção aí, galera, peguem o caderninho e anotem. pega, porque se estiver vivendo isso, dá para melhorar, mas a gente tem umas ressalvas. Eu tenho certeza que o Wesley vai ter as mesmas ressalvas que eu, porque se entrou nesse lugar já não é um bom lugar, tá? O primeiro é crítica, né? Lógico, a gente está falando de dois seres humanos que têm uma história de vida, que têm os seus esquemas lá, que têm as suas crenças e tudo mais, né? Mas vamos lá. Não vou falar disso, vocês podem encontrar muito desses conteúdos dentro do RD, mas vocês se encontraram. Crítica. O que é a crítica? É muito difícil a gente se desenvolver num lugar crítico. Seja no trabalho, seja com os nossos pais, e agora você vai reproduzir isso no seu casamento, na sua relação, ou deixar alguém reproduzir isso com você. A crítica destrói qualquer tipo de relação. Você não faz isso com a sua amiga, você não vira para sua amiga e fala, nossa, você não faz nada direito, ai, você também é uma zoada. Você não faz isso com seu amigo, por que você faz isso na sua relação? A crítica é quando você fala mal da pessoa e não de algo que ela fez, Uhum. né? Você pode se queixar de algo, até para a pessoa saber o que você gosta e o que você não gosta. Se queixar é sobre o comportamento da pessoa e não sobre a pessoa. Uma coisa é ele ter usado o seu carro, usou a gasolina, e você fala, poxa, você entregou o carro sem a gasolina, e eu queria que você, né, prestasse atenção nisso. É uma queixa. A outra você fala, caramba, você não faz nada para mim, né? Eu nunca posso contar com você, é super desorganizado. Então, quando a gente vê um relacionamento onde tem crítica, já é o primeiro cavaleiro do apocalipse. Porque de verdade tem pouco respeito quando tem muita Sim. crítica. Não é? Aí você olha o seu casamento, e eu olho o meu. Não tem esse tipo de crítica. Você toma todo o cuidado na fala com o Uhum. outro, né? Uhum. Você pode falar sobre o que você não gostou, mas não é a pessoa que você não gostou. Uhum. E tá tudo certo. Aí o segundo cavaleiro do Apocalipse, que esse é mesmo, assim, eu acho bizarro ter esse tipo de relação, é uma relação de superioridade. Alguém se colocando como superior, né? E isso a altos níveis a gente pode falar de abusos, Uhum. mas a qualquer nível para mim é abuso. Eu Uhum. sou intolerante a esse tipo de relacionamento. Acho que as pessoas teriam que tomar muito cuidado com isso, de alguém te desprezar porque ela põe você num lugar menor. Onde que isso vai dar certo? Sim. Eu estou contando que eu já fico indignada mesmo, mas eu estou me pautando em estudo, mas se não tivesse estudo, eu ia falar, filha, É, mas também deixa é, de é bem razoável, né? Acreditar que isso é real, né? Exatamente, ainda bem que os estudos comprovam, só para É, a gente poder referendo, falar, mas é, que bom que alguém fez estudo para comprovar o que a gente já sabia, né? é. Então, desprezo, tá? Ele usa a palavra desprezo, mas nesse sentido de você fez isso, se fosse eu não teria feito, né? E esse desprezo, gente, fiquem muito atentos, porque tanto vocês podem fazer ou vocês sofrerem nas mínimas coisas, sabe? Desde a forma como você está dirigindo, né? Às vezes você está dirigindo e o outro está lá, ai, pega aqui, porque não sei o quê, porque você não sabe dirigir, por que não faz isso? Que lugar é esse que vocês estão se colocando ou deixando o outro te colocar de inferioridade, né? Tomem muito cuidado com isso. Isso, assim,
detona qualquer tipo de relação. A gente, de novo, não faz isso com um amigo, não deveria fazer com um amigo, quanto mais numa relação que você quer ser feliz, né? O outro lugar que eles colocam é de defesa, que também tem muito a ver com a comunicação, que uma pessoa está falando, seu parceiro ou parceira está falando para você de alguma coisa que não gosta, supondo até que ela sabe se comunicar bem e não está criticando, né? Poxa, você não colocou gasolina no carro, sei lá, estou pegando esse exemplo bobo. E o outro já entra na defesa, né? Não consegue ouvir nenhum tipo de reclamação porque já entende como crítica. E aí começa, e você então? E você então? Então, esse tipo de lugar de defesa do outro, né, ele coloca como terceiro cavaleiro do Apocalipse, tá? Esse lugar de defesa. E o quarto, que daí já seria assim, já tá somando, já tá tudo errado, e aí vem o quarto. O quarto, acho que todo mundo já viveu em alguma relação, é aquele momento que a pessoa tá falando e você entra num estresse tão alto, porque você já discordou de tanta coisa, mas você já não tem nem mais força para brigar, você se fecha, né? Você vira uma parede, mas não é nem porque você está punindo o outro com seu silêncio, você simplesmente está lidando com aquele estresse interno que não te deixa mais ouvir o outro. É aquela pessoa que sai da sala e deixa você falando sozinho, ou que você está falando do lado e a pessoa já entrou no mundo dela, porque ela já viu que não tem mais o que fazer nessa relação, né? Então, mas se você for olhar esses 4 cavaleiros, ainda tem mais uma, tá? Tem a cereja do bolo, porque segundo eles, segundo o John Gottman, esses 4 cavaleiros, Eslen, dão uma previsibilidade de 84% de que vai ter um divórcio se tiver acontecendo essas 4 coisas. Mas aumenta em 90%, para 90%, se alguém lá está tentando resgatar o outro, sabe quando no meio de uma briga alguém está tentando trazer uma leveza para a situação, do tipo, vamos baixar a bola, mas o outro não cede, né? Não quer mais ceder. Aumenta a chance de término ainda. 90%. Se ele enxergar, então, você criticando no desprezo, só para você ter ideia, não é totalmente o desprezo só de fazer uma coisa de inferioridade, superioridade. Ele fala até de desprezo do tipo assim, sabe coisas que você faz com ela, que é assim, nossa, olha que lindo, vem ver a lua. Coisas que a gente faz, ou, pô, você viu isso aqui? Você mostra um Reels, ou né, uma coisa na TV que está acontecendo, ou você ficou sabendo da guerra, você está puxando a pessoa para ela vir para o seu lado, para vocês discutirem algum assunto. Me conta um pouco aí, que aconteceu com seu irmão, né? Que me conta aí cenas do próximo capítulo. Tem alguém na relação puxando e o outro tá... tá, Isso aconteceu bastante com o celular, né? Olha perfeito. Que coisa legal. Tô nem aí para você. É um tipo de desprezo também, e é considerado dentro do Cavaleiro do Apocalipse. É no momento em que a pessoa te faz um convite para estar com ela, estar mesmo, coração, e você não... Você está desprezando, né? Isso aí deve acontecer bastante com o universo da rede social, né? Piorando, né? Deve estar piorando bastante. Bastante. E aí, então, mas é muito louco se você pensar que esses ingredientes que eu falei, prevêem com 90% de acurácia que vai terminar a relação. Mas assim, eu acho que até pouco 90%, porque um relacionamento nesse cenário, meu Deus do céu, já é... Wesley, eu estava um dia na minha médica, na recepção, e aí tinha um casal do lado. A mulher estava com o celular na mão, chamando o marido várias vezes para atenção dele, sabe? O cara, ele tinha todos os 4 cavaleiros do Apocalipse ali. Ele não dava uma atenção, só criticava. Aí o que me chamou mais atenção foi que a mulher saiu ela estava impassível. Você fala, meu Deus, ela está sendo tão maltratada, e ela responde com dignidade, assim, que dó. Aí ela saiu da recepção,
demorou um tempo. E eu sei que, sei lá, se a consulta estava demorando, eu fiz um comentário alto. E ele respondeu para mim tão solícito, com um sorriso de quem era tão educado. Eu falei, meu Deus, o cara não usa esse sorriso para a esposa dele, mas ele tem sorriso para dispor. Olha que maluco, né? Ele tem, não é que ele tá... Ele tem, mas não para ela mais, né?